Vamos dar início então à parte 2 dessa primeira aula do curso de Filosofia do Estado e nós vamos começar com essa que é a famosa definição de Trasímaco sobre o que é a justiça, né? Então, curiosamente, Trasímaco justamente acusa Sócrates de usar dessa artimanha de nunca responder as perguntas, de nunca oferecer ele mesmo uma definição, mas ficar simplesmente refutando aquilo que seus interlocutores dizem. E o próprio Trasímaco então vira: olha, Sócrates, se você não quer dizer o que você entende por justiça, então eu digo, para mim, né, diz Trasímaco, a justiça é aquilo que é o vantajoso ou conveniente ao mais forte, né? Nas palavras de Trasímaco, eu cito em 338c do diálogo: declaro que justo não é outra coisa senão a conveniência ou vantajoso do mais forte. Bom, o que nós encontramos, como que a gente pode entender essa definição? Bem, antes mesmo da gente aprofundar isso, vamos ler o trecho seguinte, no qual o próprio Trasímaco explica melhor essa definição. Está em 338e até 339a. Diz Trasímaco: certamente que cada governo estabelece as leis de acordo com a sua conveniência. A democracia, leis democráticas. A monarquia, monárquicas. E os outros, da mesma maneira. Uma vez promulgadas essas leis, fazem saber que é justo para os governos aquilo que lhes convém e castigam os transgressores, a título de que violaram a lei e cometeram uma injustiça. Aqui tens, meu excelente amigo, aquilo que eu quero dizer. Ao afirmar que há um só modelo de justiça em todos os estados, o que convém aos poderosos... ao afirmar que há um só modelo de justiça em todos os estados, qualquer o que convém aos poderes constituídos. Ora, estes é que detêm a força, de onde resulta, para quem pensar corretamente, que a justiça é a mesma em toda parte, a conveniência do mais forte. Bem, essa passagem é bastante esclarecedora. Percebam o que Trasímaco está basicamente dizendo, né? Justo nada mais é do que aquilo que os mais fortes dizem que é certo. Então, de alguma maneira, o mais forte nada mais é do que aquele que consegue impor os seus valores, ou seja, aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe convém, aquilo que é bom para ele, né? E aquilo que é bom para o mais forte se converte nesse valor de justiça simplesmente pelo fato de que o mais forte tem essa condição de fazer com que aquilo que interessa a ele seja convertido em lei, se transforme num novo dever, seja imposto, seja visto como aquilo que deve ser feito. Enfim, portanto, o que Trasímaco sustenta é uma visão extremamente convencionalista e relativista do bem e também do justo. O justo nada mais é do que aquilo que é estabelecido pelo mais forte em um determinado lugar. E o que ele vai estabelecer corresponde àquilo que lhe interessa, àquilo que é bom para ele, àquilo que lhe convém. Enfim, Trasímaco, na sequência, xinga Sócrates e acusa Sócrates de tentar simplesmente prejudicar a discussão de uma maneira premeditada, etc. E Sócrates vai responder a Trasímaco nesse momento, um tanto cansado de suas acusações, ele vai dizer chega, né, chega disso, etc. E vai defender a seguinte tese, Sócrates, né? Vai dizer que nenhum governo visa a conveniência do mais forte, mas sim a do mais fraco, né? Assim, o exemplo de Sócrates é esse, o paralelo que ele vai estabelecer, que seria o mesmo que acontece nas artes ou na medicina. Artes aqui no sentido de habilidades, técnicas, enfim, de Sócrates. Nenhuma ciência visa ou prescreve a vantagem do mais forte, porém a do mais fraco, do objeto governado por ela. Isso está em 342c. E a metáfora que Sócrates vai utilizar para explicar isso é a metáfora médica. Ou seja, o objetivo do médico não é uma vantagem, o último não é, da arte médica não é uma vantagem para o próprio médico. O fim da arte médica é a cura do paciente. Então, aquilo que o médico prescreve não é o que é vantajoso para si mesmo, mas sim o que é vantajoso ao doente, aquele que está sendo nessa relação médico-paciente governado, aquele que é o mais fraco nessa relação, que precisa de ajuda. Enfim, então,
A arte médica seria assim como a arte política. Assim como o médico faz o que é bom para o paciente, o governante, né, na arte política, faz o que seria bom ao próprio governado, né, que seria a parte mais fraca da relação, aquele que está ali para ser governado. O paciente está ali para ser governado pelo médico, que é quem vai prescrever o tratamento. Assim como os súditos estão num estado para ser governado pelo governante, que também, no exercício dessa arte de governo, faria o que é bom para o próprio súdito. Enfim, então, o mesmo vale para qualquer chefe, portanto, e governante. Ele faz o que é bom para os governados. Nenhum homem de bem governa por causa de riquezas e honrarias, pensando nos seus próprios bens, porque, do ponto de vista de Sócrates, o verdadeiro chefe não defende seus interesses, mas sim os interesses dos próprios súditos. Bem, diante disso, Trasímaco vai fazer uma réplica e vai oferecer uma outra metáfora em contraposição àquela metáfora médica apresentada por Sócrates. Trasímaco vai dizer, não, a arte de governo não é tal como a medicina ou a arte médica. Na verdade, ela está mais próxima, a metáfora que explica melhor o governo é uma metáfora pastoral. É como se o governante fosse um pastor. Os pastores, obviamente, cuidam de suas ovelhas, mas se a gente cuida, obviamente eles engordam suas ovelhas, guiam suas ovelhas, protegem essas ovelhas dos predadores, das intempéries, etc, etc. Ele quer preservar suas ovelhas. Mas isso não quer dizer que o fim último daquilo é o bem da própria ovelha. O fim último é o seu próprio bem. Depois de tudo isso, o que ele vai fazer? Matar a ovelha, tirar a pele da ovelha, fazer um churrasco, etc. Enfim, então, o mesmo valeria para os governantes, diz Trasímaco. A justiça, na verdade, consiste, no fundo, na vantagem do mais forte, e, portanto, naquilo que é bom para quem governa, não para quem é governado. Assim como o pastor, ele faz o que é bom, em última instância, para si mesmo, não para aqueles que estão sendo guiados ali para as ovelhas. Enfim, quem serve e obedece, no final das contas, tem prejuízo. Então, no final das contas, a ovelha vai ter prejuízo. Ela vai ser o churrasco. Enfim, então, em 343b e c, diz Trasímaco, nesse sentido, o justo, na realidade, é um bem estranho. A vantagem do mais forte e de quem governa, e o prejuízo próprio de quem obedece e de quem serve. E na sequência, uma passagem mais extensa sobre isso, diz Trasímaco, explicando essa metáfora, é que tu julgas, referindo-se aí a Sócrates, tu julgas que os pastores e os boieiros velam pelo bem das ovelhas ou dos bois, e que os engordam e tratam deles com outro fim em vista que não seja o bem dos patrões ou próprio. E mesmo os que governam os estados, aqueles que governam de verdade, supõem que as suas disposições para com os súditos são diferentes das que se tem pelos carneiros, e que velam por outra coisa de noite que não seja tirarem proveito deles? E é tão profundamente versado em questões de justo e justiça, de injusto e injustiça, que desconhece serem a justiça e o justo um bem alheio, que na realidade consiste na vantagem do mais forte de quem governa, que é próprio de quem obedece e serve ter prejuízo. Enquanto a injustiça é o contrário, e é quem manda nos verdadeiramente ingênuos e justos. E os súditos fazem o que é vantajoso para o mais forte, e servindo-o, tornam-no feliz a ele, mas de modo algum a si mesmos. E assim, ó meu simplório, basta reparar que o homem justo em toda parte fica por baixo do injusto. Enfim, então essa é uma passagem na qual Trasímaco claramente argumenta no sentido de que, olha, no final das contas, quem esse homem simplório, que obedece, etc., vai levar prejuízo, vai ser quem vai perder. Aquele que se impõe, aquele que dita sua lei, é o que vai sair ganhando, é o que vai ter benefício. Enfim, e ao apresentar então essa metáfora pastoral, o Trasímaco ele faz uma verdadeira inversão nas posições defendidas por Sócrates e vai argumentar no sentido de que a injustiça é mais vantajosa do que a justiça, ou seja, ser injusto faz mais bem do que ser justo.
E ele vai argumentar isso fazendo uma distinção que é fundamental, que é a distinção entre a pequena injustiça, que é essa injustiça do fraco, que é aquela injustiça castigada, reprovada, etc. O ladrãozinho, o pequeno infrator, é aquele que vai ser punido pelo mal que provocou nos outros. Esse é o pequeno injusto, digamos assim. E, diferente dessa injustiça, ele vai falar da grande injustiça, ou vamos dizer, ou como diz também Trasímaco, a perfeita injustiça, que é a injustiça do forte. Qual que é a perfeita injustiça? É aquela capaz, para usar a expressão de Trasímaco, capaz de submeter cidades e povos. Ou seja, aquela que, ao invés de ser uma infração à lei, ela impõe a sua lei, ela submete os outros à sua própria lei. E essa injustiça, que é daquele que consegue ser mais forte e impor a sua vontade, essa injustiça, diz Trasímaco, ela é louvada. Quem a comete é tratado como um rei, como um novo chefe, como um governante, e não como um ladrão, não como um infrator. Enfim, então percebam que o que Trasímaco vai dizer aqui é que no final das contas, o que são as leis, senão a imposição de um querer daquele que tem força suficiente para fazer valer aquilo que é o melhor para ele mesmo. E que isso vai ser visto como a lei, como o justo, mas que na verdade nada mais é do que o que convém aos mais fortes. Eu vou ler a passagem na qual o Trasímaco trata dessa distinção, está em 344a até 344c. Diz Trasímaco: refiro-me àqueles que há pouco mencionei, ao que pode ter grandes ambições de supremacia. Repara, pois, neste homem, se queres julgar, quanto mais vantagem tem para um particular ser injusto do que ser justo. Mas a maneira mais fácil de aprenderes é se chegares à mais completa injustiça, aquela que dá o máximo de felicidade ao homem injusto e a maior das desditas aos que foram vítimas de injustiças e não querem cometer atos desses. Trata-se da tirania, que arrebata os bens alheios e ocultas, e pela violência, quer sejam sagrados ou profanos, particulares ou públicos, e isso não aos poucos, mas de uma só vez. Se alguém for visto a cometer qualquer dessas injustiças de per si, é castigado e recebe as maiores injúrias. Efetivamente, a quem comete qualquer destes malefícios, isoladamente, chama-se sacrílego, negreiro, gatuno, espoliador, ladrão. Mas, se um homem, além de se apropriar dos bens dos cidadãos, faz deles escravos e os torna seus servos, em vez desses epítetos injuriosos, é qualificado de feliz e bem-aventurado, não só pelos seus concidadãos, mas por todos os demais que souberam que ele cometeu essa injustiça completa. É que aqueles que criticam a injustiça não a criticam por recearem praticá-la, mas por temerem sofrê-la. Assim, ó Sócrates, a injustiça, quando chega a um certo ponto, é mais potente, mais livre e mais despótica do que a justiça. E como eu dizia a princípio, a vantagem do mais forte é a justiça. Ao passo que a injustiça é qualquer coisa de útil a uma pessoa e de vantajoso. Enfim, o que a gente encontra nessa passagem, nessa distinção entre a pequena injustiça e a grande? Faz lembrar muito aquela passagem do Bertolt Brecht, em que ele diz que a gente chama de violentas águas dos rios, que tudo arrastam, mas não chamamos de violentas margens que aprisionam o rio. Enfim, é um pouco isso. É como se as leis funcionassem como uma espécie de margem que aprisiona, que nos dita o que é certo, o que devemos fazer, etc. E aquele que fixa essas margens, esse não é chamado de injusto. Agora, aquele que infringe, que transgride as margens ditadas pela lei, esse sim é chamado de injusto. Percebam? Então, essa injustiça de fixar as margens do rio, de ditar o que é a lei, o que é certo num determinado país, o que deve ser feito naquele país, etc., isso
é a grande injustiça. Essa é a injustiça perfeita. É aquela que você comete, você cria leis que te favorecem, que te beneficiam, você é mais forte, você é capaz de impor sua vontade, aquilo que lhe convém, e você vai ser ainda visto, vai ser vangloriado, vai ser visto como um rei e tal. E aquele que transgredir as suas leis, esse sim vai ser tratado como injusto, como gatuno, como bandido, etc. Então, para usar uma outra imagem do Bertolt Brecht, né, aquela famosa frase, né, melhor do que roubar bancos é fundar um. Né? O que é roubar um banco comparado a fundar um? Né? Então, essa imagem do Bertolt Brecht, né? Ou seja, aquele que rouba o banco é o injusto, é o ladrão, é o que desrespeita a lei. Aquele que cria um banco, não, ele está cumprindo a lei. Né? Mas quem diz que ele não rouba mais que aquele que invade um banco com uma arma na mão? Ele pode roubar muito mais, mas ele o faz a partir de uma lei que o protege. Isso não quer dizer que os bancos deixam de ser injustos, perceba? Só que não vão ser percebidos como tal, porque a injustiça do banco é como se fosse essa injustiça perfeita, é a do mais forte, a que dita a lei, a que dita o que é certo. Né? Enfim, então, essa concepção de Trasímaco, ela está, a gente pode, de alguma maneira, perceber que ela está na raiz de uma longa tradição crítica no pensamento político, né? Que vai ter várias manifestações disso ao longo de vários e vários séculos, né? A partir dessas concepções que Trasímaco expressa ali, dessas concepções sofísticas, a gente vai ter uma certa tradição de pensar a política nesse modelo da guerra, né? De pensar que direito e justiça não são propriamente uma superação, uma conciliação dos conflitos, não são propriamente a realização da paz, o bem comum, mas que o direito, as leis, nada mais são do que uma arma um instrumento de dominação que está a serviço nas mãos de um determinado grupo, que são os poderosos, que são aqueles que usam da lei para impor aquilo que lhes convém, aquilo que lhes interessa. Né? E, portanto, é como se a guerra permanecesse, ela fosse contínua. A gente vai ver uma expressão muito clara dessa concepção em Michel Foucault, no curso Em Defesa da Sociedade. A justiça é sempre de uns contra outros. Né? A concepção de justiça é sempre evocada por uns contra outros. Há sempre vencedores e vencidos. Há sempre vozes que são silenciadas, pessoas excluídas desse discurso do bem comum. Enfim, então, existem sempre, por trás dessa ordem instituída, dessa paz reinante, da lei e da ordem, há sempre o desviante, o bandido, o vagabundo, o anormal, os inimigos sociais, aqueles que precisam ser derrotados, vencidos, excluídos, presos, docilizados, corrigidos. E, portanto, por trás de qualquer afirmação de justiça, é preciso sempre se perguntar, né, justiça para quem e contra quem? Enfim, então, esse tipo de tradição crítica que politiza as questões, coloca todas as narrativas, as teses apresentadas e defendidas num palco que é um palco sempre conflituoso, sempre bélico, há sempre uma disputa. Então há sempre vencedores e vencidos. Né? Essa é uma tradição claramente parte de Trasímaco, de certa maneira, ou começa com os sofistas. Um outro capítulo da história do pensamento filosófico no qual a gente vai encontrar uma expressão muito clara disso é o pensamento de Nietzsche. Todo o projeto da genealogia da moral é um projeto no qual o que se faz é reforçar essa origem bélica dos valores, do que a gente toma por bem e por mal. Tudo seria fruto de uma espécie de dominação. E a pergunta que Nietzsche coloca nessa obra, Genealogia da Moral, é justamente essa, né? De onde se originaram verdadeiramente o nosso bem e o nosso mal? Né? De onde que veio que isso é o bom e que isso é mal? A estratégia do Nietzsche é se perguntar sobre essas origens históricas que constituíram nossos valores. E ao fazer isso, Nietzsche dirige uma acusação contra toda a filosofia moral. E sustenta que é preciso ser mais radical. E mais radical em que sentido? É preciso colocar o próprio valor dos valores em questão. Ou seja,
É preciso se perguntar sobre por que o bem é bom, é considerado bom, por que o mal é considerado mal, de onde vem isso, como isso se constituiu, né? E por trás de cada valor, a gente vai encontrar expressões diferentes de formas de dominação, né? Essa é um pouco a tese nietzschiana. A justiça, na concepção de Nietzsche, nada mais seria do que esse direito de guerra, uma espécie de celebração dos vencedores, né? E por trás de um discurso de justiça, de concepções de justiça, nós vamos encontrar todo tipo de crueldade, de dureza, de imposições, etc., né? A lei é vista, então, como uma força que garante, no final, um certo poder, isso numa situação conflituosa. A lei, portanto, o direito, participa disso, né? Ela serve a uma vontade de poder, ela não é uma superação disso, pelo contrário, é uma arma usada no interior de um conflito. Enfim, então esses são só exemplos, né? Nietzsche e Foucault são exemplos de pensadores que seguem nessa tradição crítica, né? Que encontra em Trasímaco uma de suas claras expressões. Bom, avançando no diálogo, para a gente finalizar essa apresentação, o Sócrates vai fazer a sua réplica, e na réplica de Sócrates ele vai retomar o exemplo do pastor, vai dizer que o governante, diferentemente do pastor, ele não tem outra finalidade que não justamente o bem dos próprios súditos, etc, etc, né? E que nenhum homem de bem governaria pensando no seu próprio bem, nas riquezas e honrarias, mas que o verdadeiro chefe não defende os seus próprios interesses, mas sim os interesses dos súditos, né? E dito isso, o Sócrates então propõe avaliar essa situação. O Trasímaco vai fazer novamente objeções e vai, digamos assim, dobrar a aposta, vai dizer que a justiça ela não passa de uma ingenuidade, né, uma nobre simplicidade de caráter, diz ele, e que, na verdade, ser injusto é um ato até de prudência, né, que aquele que é injusto comete e que é capaz de cometer a injustiça com perfeição, essa grande injustiça, ele é um sábio, na verdade. E o Trasímaco reforça sempre essa distinção, então, entre a pequena injustiça, ou a injustiça do gatuno, e a injustiça perfeita, ou a completa, ou a grande injustiça, né? Em 348d, ele retoma esse ponto, eu vou ler essa passagem. Sem dúvida, os que são capazes de ser perfeitamente injustos, com força para submeterem à sua autoridade estados e nações, julgas, talvez que me refiro aos que tiram as bolsas de dinheiro. É que também isso é proveitoso se passar desapercebido. Mas não vale a pena falar do assunto, mas sim daquilo que há pouco fiz menção. Então percebam, até mesmo a pequena injustiça, se passa desapercebida, ela também é vantajosa. Mas realmente a grande vantagem é obtida quando a pessoa é capaz de cometer plenamente a injustiça, né? Ditando a sua lei, fazendo com que aquilo que lhe convém se converta em lei, se converta naquilo que é devido. E o Sócrates vai voltar, digamos assim, se voltar contra essa definição de Trasímaco no final do diálogo. Final do diálogo, então, é um momento no qual a palavra vai ficar mais na boca de Sócrates. Trasímaco ele se mostra, parece que um pouco cansado daquela situação, e ele meio que deixa Sócrates falar à vontade. Olha, Sócrates, você pode falar o que você quiser, para mim, eu já disse o que eu tinha para dizer, digamos assim. Então, por exemplo, em algumas respostas, Trasímaco deixa isso claro, ele diz assim, ó, seja, né, tipo, que seja o que você está querendo, né? E ele diz assim, ó, seja só para não discutir contigo, diz Trasímaco, né? Em outro momento, né, diz ele, Trasímaco, banqueteia-te à vontade com a tua argumentação, que não serei eu quem te contradiga a fim de não me tornar odioso aos presentes, né? Então ele deixa Sócrates falar, mas com uma postura meio irônica, né? O Trasímaco fica dizendo assim, olha, vai lá, Sócrates, diz aí o que você quiser, eu já dei o meu recado, digamos assim. Mas seja como for, nesse final, vamos entender um pouco melhor, então, qual vai ser a palavra de Sócrates a esse respeito. Ele vai ter a palavra final nessa conversa, de certa maneira.
E ele começa, Sócrates, no final do diálogo, dizendo que, olha, a posição de Trasímaco realmente seria extremamente radical, tem uma radicalidade ali, e o próprio Sócrates reconhece que é difícil de refutar essa posição, mas que ele vai tentar fazê-lo, né? E o Sócrates defende que o homem justo, ele se diferencia sempre do seu oposto, que seria o homem injusto, e que a justiça é sempre sabedoria e virtude, e que, portanto, o Sócrates considera que não é difícil mostrar que a justiça vai ser também mais forte do que a injustiça, que é marcada pela ignorância. E aqui entra aquela concepção importante da moral socrática, de que os vícios, né, os erros na ação, os vícios morais, eles são sempre fruto da ignorância, eles nascem de um desconhecimento. Ou seja, o sábio, aquele que conhece o bem, ele necessariamente pratica o bem. Ou seja, não tem, por trás de uma ação má ou reprovável, existe sempre um desconhecimento, uma ignorância. Toda maldade nasce de um não saber, né? Porque se a pessoa efetivamente soubesse, se ela tivesse a sabedoria necessária, ela nunca agiria assim, ela nunca faria esse mal. Então, há uma relação direta entre o bem, vamos dizer assim, um problema de ordem moral, e a sabedoria, um problema de ordem, vamos dizer, epistêmico, com uma questão de conhecimento. O sábio, aquele que conhece, é também o bom, aquele que faz o que é certo, aquele que age corretamente. Essa é uma tese importante em Sócrates, que é chamada de intelectualismo socrático, mas enfim, Sócrates expressa isso claramente no final dessa passagem aqui do diálogo. Ele vai dizer que, sendo a justiça uma virtude da alma, algo que qualifica a nossa alma, que nos faz melhores, então a alma justa e o homem justo, eles viverão bem, né? E o homem injusto viverá mal. Enfim, então o sábio basicamente é aquele que detém esse conhecimento do bem agir, do que deve ser feito, de como se comportar, etc. E uma das expressões da sabedoria é o agir justamente, né? Então perceba que a justiça é uma das virtudes, ou seja, uma das qualificações, das habilidades que nos fazem melhores, que nos tornam mais humanos melhores, excelentes, ou seja, que nos realizam da melhor forma possível enquanto seres humanos, né? Para isso é preciso sabedoria. Enfim, então, de alguma maneira, o Sócrates finaliza o diálogo dizendo que, olha, a injustiça, ela engendra, na verdade, discórdia, ela engendra ódios, ela favorece as lutas, os conflitos entre os seres humanos, né? E que somente a justiça é capaz de manter a paz, de manter a concórdia, de manter as pessoas unidas. E a conclusão, então, de Sócrates é de que os homens justos, eles são mais sábios, são melhores e também mais poderosos na ação. Por quê? Porque eles são capazes de agir em conjunto, de agir em comum acordo, né? E não produzir discórdia e guerra e conflito entre si. E que isso, então, tornaria a justiça benéfica para todo mundo. Esse argumento do Sócrates faz lembrar muito, a gente vai ver uma expressão mais contemporânea disso na Hannah Arendt, quando ela distingue poder e violência, e o poder está ligado a Hannah Arendt justamente a essa habilidade, essa capacidade que temos de agir em concerto, de agir em conjunto, né? Então, parece, de alguma maneira, ecoar essa sabedoria socrática. Enfim, então, resumindo, a posição de Sócrates é essa, de que a alma ela tem por função governar a vida, tá? E a alma ignorante, a alma má, perversa, ela comanda mal as suas ações e nos leva a uma vida mais infeliz, uma vida pior para todos nós. Ela é incapaz de coordenar uma vida em paz. Já a boa alma, a alma sábia, aquela que conhece e que comanda bem as suas ações, ela faz isso bem, né? Ou seja, ela ela faz com que a pessoa haja de uma maneira mais adequada, mais correta, em direção a uma vida mais feliz, né? Então, a alma virtuosa é que permite a vida feliz, que conduz à felicidade. E sendo a justiça uma virtude da alma, diz Sócrates que só o homem justo viverá bem
e será plenamente feliz. E o homem injusto, inevitavelmente, será infeliz. E, portanto, o caminho da injustiça não é o melhor caminho, digamos assim, não é o que mais nos convém, não é o que nos trará o que desejamos, o que queremos. Em suma, Sócrates pretende, dessa maneira, ter refutado Trasímaco, afirmando que jamais a injustiça será mais vantajosa do que a justiça. Então, no final das contas, o argumento de Sócrates é de que a justiça, sim, é mais vantajosa para todos nós. E que a injustiça, no final das contas, todos saem perdendo, porque ela produz mais discórdia, guerra e conflito, e não permite que reine o bem comum e que prevaleça a paz. Enfim, então basicamente são essas as opiniões finais de Sócrates, mas claramente a palavra de Trasímaco deixa ali um certo incômodo, uma acusação potente, forte, que parece direcionar nosso olhar para o fato de que, olha, no fundo, toda lei, toda ordem, todo discurso sobre o que é entendido como bem ou justo expressa, de certa maneira, uma certa forma de dominação e reflete aquilo que favorece, aquilo que é vantajoso àqueles que são os mais fortes ou os mais poderosos. Enfim, essa acusação desperta na gente um olhar crítico em relação a toda manifestação do direito ou a todo discurso sobre a justiça. Enfim, então essa foi a nossa primeira aula do curso de Filosofia do Estado.